Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, gente. Eu sei que eu já havia gravado o vídeo ontem, mas é que eu tive uma ideia, assim, que me veio de repente, assim, principalmente pra eu fazer. Porque eu tava pensando assim, né? Quando eu vim aqui pra São Paulo, gente, eu não sei quem já conhece a minha história. Não sei se quem conhece inteira, quem conhece em partes, né? Teve gente que pegou já daquela outra época mais antiga, quando eu, enfim, É, vim aqui para São Paulo no início de 2019 e tava super complicada, que tava cheia de dívida, não sei o que, né? Muita gente me conhece já dessa época. Mas a gente vai então falar que eu vou falar aqui hoje, né, que o meu plano no começo era eu sair daquela situação que tava bem complicada e conseguir o meu sustento fora daquele ambiente, porque eu tenho um pensamento assim que a gente tem que sair do ambiente tóxico, né? A gente tem que sair do ambiente tóxico fazendo qualquer coisa desde que seja honesto para sair dele e tentar não entrar em nenhum outro enquanto está se curando do ambiente tóxico. E isso demora meses, às vezes anos. Mas eu tava aqui pensando na minha cabeça, né? Poxa, o que eu vou fazer para me virar depois disso, né? Por exemplo, tem a questão, eu estava vendendo trufa, estava vendendo muito bem, infelizmente, antes da pandemia. Veio a pandemia, tá todo mundo meio ferrado, né? Tá todo mundo meio sem dinheiro, muita gente teve seu salário reduzido, quem tem estabilidade. Quem não tem estabilidade teve que se virar com o auxílio do governo, né? Mas eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje, que foi uma ideia que eu tive esses dias, né? Assim, desde novinha, desde quando eu tenho 16, 17 anos, que eu queria viver de escrever. Só que aí a gente sempre escuta aquilo, né? Viver de escrever no Brasil não dá. Só o Paulo Coelho que vive de escrever no Brasil. Porque é difícil. É difícil você escrever, é mais difícil ainda revisar e mais difícil ainda é vender. Porque muita gente, se você não é autor famoso, passa o olho e dane-se, não tá nem aí. No entanto, quando eu comecei com essa jornada literária, porque eu já publiquei algumas antologias, já publiquei, ainda publico, mas é como hobby, não é profissional para ganhar dinheiro, em sites, até no Facebook. E aí o que acontece? As pessoas, elas podem vir a comprar, enfim, ou não, mas não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. É como um hobby, é só para desafogar naquela hora lá, entendeu? E eu conheci algumas pessoas, eu adicionei alguns autores também, e tem algumas pessoas que elas vivem exclusivamente de escrever. Elas vendem na Amazon, elas vendem pelo Hotmart, elas vendem por outros lugares. Às vezes elas não vivem só da venda dos livros. Elas vivem também de revisar texto, profissionais da área de letras. Eu sou formada em letras, né? Elas vivem de revisar livros, elas vivem de, às vezes, se a pessoa tiver um bom relacionamento interpessoal, um bom networking, elas começam a dar palestra, enfim, elas se viram aí. E eu conheci algumas pessoas aqui em São Paulo antes da pandemia que elas chegaram a imprimir em gráfica a um preço bem módico, por assim dizer. Elas vendiam nas mesinhas dos bares com maquininha de cartão. Eu tenho a maquininha da época que eu vendia os doces. É uma boa também. Mas como na época eu precisava pagar dívida e pagar aluguel e pôr comida na mesa, eu fazia o que estava funcionando, que eram as trufas. Gente, eu já tô parada com esse negócio de trufa faz um tempo, desde março. Felizmente, gente, eu não fiquei desamparada. O pessoal aqui do canal me ajudou muito. Tem gente que tá colaborando sem querer nada em troca, só em gratidão pelos vídeos. E a minha gratidão também. Eu tô tentando aqui expressar minha gratidão. Não vou falar o nome das pessoas, mas elas sabem quem são. Pessoas que me ajudaram muito. Mas eu tive uma ideia na minha cabeça. Como eu sempre quis viver de escrever,
E hoje eu tenho bem mais disciplina do que quando eu tinha 16, 17 anos. Eu também não tinha senso de realidade. Eu achava que era só escrever, colocar lá para vender e todo mundo ia comprar. Não é assim que acontece. Agora que eu já trabalhei em vendas, que eu já tive que me sustentar com 16, 17 anos, eu nunca tinha pago um boleto meu, entendeu? Muito mais pé no chão, muito mais sabendo como é que funciona, né, o mundão, né? Idade também serve um pouquinho para isso, né? Ganhar idade serve um pouquinho para isso, para a gente realizar os sonhos com o pé no chão. Gente, olha só. Vamos aqui falar do seguinte, olha só, gente. Vamos aqui falar do seguinte. Eu tive uma ideia esses dias. Eu escrevo muita fanfic. O que é fanfic, né? A internet popularizou-se muito a fanfic. O que é a fanfic? É um texto que uma pessoa escreve por diversão, ela não pode vender. Embora talvez achem alguns que vendam, mas eles vendam clandestinamente. Não é legal, não tem amparo legal uma coisa dessa. Fanfic é um texto que você escreve com personagens que já existem e que pertencem a outra pessoa. Por isso mesmo que você não pode vender. Você tem que colocar um disclaimer no início da sua historinha, falando assim, o personagem tal pertence ao autor tal, não me pertence, não tem fins comerciais, inclusive para evitar processo judiciário, vindo das pessoas as quais porventura teriam direitos legais sobre aqueles personagens com os quais você está escrevendo. Fanfic eu já escrevo há anos, até hoje eu escrevo como diversão. Não dá para vender, né? Tem uma dessas fanfics minhas que fica até meio complicado de chamar de fanfic porque foi uma história tão séria e tão rasgada. Tem um pedaço da minha alma ali dentro que fala sobre relações abusivas. E eu me lembro que na época parecia que eu não estava escrevendo, parecia que eu estava parindo a história. E eu pensei assim, como a de um fandom que não existe, o que é fandom, por exemplo? Ah, tem lá o Pokémon. Aí um vai escrever a fanfic do Pikachu com o Bulbasauro. Aí o outro vai escrever a historinha da Butterfree com o Venomoth. Enfim, os Pokémonzinhos lá. É o fandom. É o conjunto de historinhas de um mesmo livro ou desenho ou seriado. O fandom não existia, que era da novela Chica da Silva, que é uma novela de 97, 96, 97. Me deu na cabeça de escrever uma fanfic com os personagens ali, com o psicopata e com a codependente. Eu escrevi, eu pensei, como o fandom não existe, como essa é a única fanfic da novela que eu já vi na minha vida, se existem outras eu não conheço, vai flopar. O que é flopar? Ninguém vai ler. Eu me surpreendi com o tamanho de pessoas, o volume de comentários, o volume de pessoas que leram, porque essa história ela tem uma força muito grande. Só que tem um detalhe, eu não posso botar para vender porque é com personagens sobre os quais eu não tenho direitos autorais. O autor, obviamente, deve estar vivo, que é o autor da novela. Eu não posso chegar e pegar aquilo ali para mim e sair vendendo. Não posso. Então eu tive uma ideia na minha cabeça. Transformar essa fanfic em livro. Mas como? É uma fanfic do século XVIII, antiga, com uma linguagem muito antiga. Como eu já li muito livro antigo, eu usei um vocabulário muito rebuscado. Inclusive tem uma amiga minha que ela é portuguesa. E ela falou assim pra mim, Sara, nem português escreve com esse vocabulário que você escreve. Eu deveria revisar, daria muito trabalho, porque é um texto enorme. São 2 tomos, na verdade, é um texto enorme. E eu teria que trocar todos os nomes para tornarem-se personagens meus. Provavelmente não seria mais no século XVIII, seria no século XVI. Não se passaria em Portugal, se passaria em Espanha, que era a Inquisição moderna lá na Espanha, né? Então, isso dá um trabalho desgraçado. Usando, se eu fosse escrever na Espanha, talvez eu colocasse algumas palavras em espanhol. Você imagina o tamanho colossal desse trabalho. São mais de 70 capítulos se for pegar os 2 tomos. Você tá entendendo? E o que a gente faz? Eu falei assim, não, gente, esse é um trabalho colossal. Talvez demore muito tempo e eu tenho que fazer um negócio ligeiro.
Então me veio uma ideia na cabeça, né? Eu não sei, quem acompanha Te Falar também sabe que eu queria cantar na Paulista, mas a Paulista ainda não abriu. A gente não sabe quando que vai abrir, se vai abrir aos poucos, se vai ficar um tempão sem abrir. Eu queria cantar na Paulista, que eu já conheci gente que vivia, né? Não sei como é que tá agora na pandemia. Vivia de cantar e dançar, ou só cantar ou só dançar na Paulista. E eu pensei em desenvolver essas duas atividades. A de cantar antes da pandemia, né? Para fazer essa transição entre as trufas e entre fazer o que eu finalmente quero fazer. Porque as trufas era a saída de emergência para pagar minhas dívidas. Não tem problema nenhum continuar fazendo. Mas eu gostaria de também ganhar dinheiro com o que eu gosto, né? Felizmente, muita gente fez consultoria nesse tempo, muita gente ajudou sem pedir nada em troca. Só que eu penso assim, já que estamos no meio de uma pandemia e eu não estou mais saindo para trabalhar todo dia, por que não começar a desenvolver um projeto com algo que eu gosto? Né? Porque é legal de você fazer isso, né? É legal você também. Agora eu já sobrevivi. Quero continuar sobrevivendo, mas agora eu quero começar a fazer o que eu gosto também, né? Claro que se precisar a gente vende trufa tudo de novo, a gente passa a madrugada na Augusta tudo de novo, mas por enquanto, até por causa da pandemia, eu não tô podendo fazer. Faz consultoria também, teve gente super legal que veio fazer consultoria. Tudo isso é válido desde que seja trabalho honesto. Mas por que não desenvolver também um projeto com algo que eu sempre quis ganhar dinheiro? Que é escrever. E agora eu tenho mais disciplina e mais pé no chão para escrever de maneira profissional. Então me veio uma ideia na cabeça. Depois de quase 12 minutos eu cheguei no ponto que eu queria chegar no vídeo. Gente, eu tô com uma ideia aqui de fazer um livro com cerca de 15 a 20 contos em formato de conto ou crônica, né? Que a crônica é um texto do dia a dia sobre abuso. Claro que não vai citar nome de ninguém, não vai citar a idade de ninguém, eu não posso fazer isso. Algumas, como as pessoas ainda não morreram, ainda estão vivas, algumas pessoas seriam pessoas com as quais eu convivi, seriam histórias reais que eu vivi. Mas até em caso de história minha, eu ia trocar nome, por outra idade. Ninguém precisa saber que é meu. Um dia eu vou escrever um livro sobre a minha história quando todo mundo morrer. Mas até lá pode passar 15, 20, 25 anos, eu não sei quando que eu vou fazer isso. Então, para algo para agora, para desenvolver esse projeto para agora, seria esse projeto de 15 a 20 crônicas numa linguagem atual, porque essa fanfic que eu escrevi, que são 2 tomos, né? É a mulher do inquisidor e a herança do cárcere e os filhos do inquisidor. É uma linguagem muito rebuscada, é uma história muito densa, muito pesada. Essa que eu escreveria das crônicas, dos contos, seriam histórias curtas, fáceis de ler, e ninguém é obrigado a ler todas, pode ler uma como pode ler as 20, enfim, baseados em fatos reais, só que, claro, sem identificações de pessoas reais, porque isso não dá pra fazer. Ia contar tanto histórias minhas quanto histórias que eu já li nos grupos, histórias que eu já li de relatos de outras pessoas, mas tudo trocando idade, trocando cidade, trocando tudo, sem colocar fato real. Baseado em fatos reais, porém sem dados reais de pessoas reais para elas não serem identificadas. E eu estava pensando ou em colocar na Amazon, ou no Hotmart, ou eu mesma vender em formato de PDF. Fazer um PDF legal e vender para as pessoas. Eu gostaria de saber, como vocês aqui do canal já me acompanham há algum tempo, acompanham a minha trajetória há algum tempo, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, alguém gostaria de ler essas histórias? Alguém gostaria de ler um livro dentro desse parâmetro? Livro de contos ou crônicas, cerca de 15 a 20 crônicas curtas, fáceis de ler, linguagem atual, nada de linguagem rebuscada do século XVIII e XVII. Eu fico pensando assim, uma história tão pesada, tão densa, tão difícil, com linguagem rebuscada, arcaica, teve tanta gente que leu. Você imagina um livro com linguagem atual, talvez até atinja mais pessoas, né? E eu faria num preço bem baratinho, gente. Eu faria tipo até R$10.
Por que até R$ 10? Primeiro, estamos na pandemia, né? Tá um inferno essa pandemia. Ninguém tá podendo gastar mais 40, 50 mangos num livro. Segundo, quanto mais gente a gente atingir, melhor. Porque não é só o dinheiro. Felizmente não me faltou, gente. Nem para aluguel, nem para comida. Não tem me faltado ainda. Se faltasse eu ia falar aqui, mas felizmente nunca faltou, graças a Deus. Mas era mais para falar, e principalmente falar desse abuso invisível. E do quanto é difícil sair de uma família abusiva. Porque, por exemplo, no livro mais pesado, né, que é A Mulher do Inquisidor, tem estupro, tem tortura, tem surra de chicote, tem tudo que é absurdo que vocês imaginarem. Foi uma história muito. Eu pari essa história. Eu pari essa história. Não, eu não escrevi, não. Eu pari essa história. Porque foi muita dor pra escrever. Também foi depois dela que eu comecei a me mover para sair fora daquilo ali. Mas essa seria bem mais leve e relataria talvez alguns abusos mais modernos, né, que não tem a ver com tortura da Inquisição. Porém, abusos que também tiram da autonomia da pessoa e fazem com que ela tenha muita dificuldade de tomar as rédeas da sua vida para si. Então eu gostaria de saber de vocês. Alguém daqui apoiaria um projeto desses? Eu vou colocar esse vídeo aqui, eu vou colocar uma mensagem escrita no Facebook e vou colocar uma mensagem escrita também no Comunidades. Até R$ 10. Mais do que R$ 10 não vai ser. Na Amazon, gente, tem gente que vende livro a R$ 2. Então a gente pode até estipular um valor assim bem acessível mesmo, valor bem acessível para qualquer pessoa que quiser comprar. Eu gostaria de fazer essa enquete com vocês. Quem gostaria de comprar um livro assim? Se eu tiver a resposta de pelo menos 20 pessoas as quais se comprometam a comprar esse livro, que custa até R$ 10, 20 pessoas assim, juntando com aqui, juntando com o Facebook, juntando com todas as mídias, né? Se eu conseguir até 20 pessoas, pelo menos 20 pessoas que comprem esse livro, que vai ser até R$ 10 só, bem baratinho mesmo, valor bem popular mesmo, bem facilitado mesmo, aí eu vou começar a escrever. Porque eu preciso ter uma resposta. Também não adianta nada escrever um livro, colocar lá e ninguém comprar, né? Se for para escrever livro para ninguém comprar, vou colocar no Wattpad, vou escrever fanfic. Eu não vou escrever um livro para colocar para vender se ninguém comprar. Então, pelo menos 20 pessoas. E se eu colocar na Amazon tem também para dar estrelinha, tem para dar qualificação. Vai ter hate? Vai ter hate, mas eu tô me lixando. Pelo menos para eu começar a pensar em me desenvolver como escritora profissionalmente, coisa que eu nunca pensei na minha vida. E me ver esse lampejo aí, uns 3 dias atrás, me ver esse lampejo. Coloca um livro de crônicas, que é uma coisa fácil de ler. Uma linguagem fácil, uma linguagem atual. Sem citar nome de ninguém, né? Óbvio. E faz um valor bem simbólico, bem baratinho mesmo. O que vocês acham disso, gente? Podem comentar aqui embaixo. Vou fazer o texto escrito também para colocar lá no Comunidades, no Facebook. E aí nós vamos vendo como que vai se desenvolver, se é que vai se desenvolver esse novo projeto aí que eu tô querendo fazer. E eu resolvi falar aqui no canal, gente, porque aqui no canal as pessoas elas lidam com esse tema. No meu Facebook, por exemplo, tem muita gente que não lida. Tem muita gente que é alheia ao tema do abuso. Mas aqui tem bem mais gente que passou ou passa por isso. Pode ser que essas pessoas queiram ler sobre isso. Eu tenho um livro sobre mitologia babilônica. Eu tenho, enfim, tem um monte de fanfic de comédia que não tem nada a ver com abuso. Aí tem gente que não tá afim de ler. Mas será que aqui no canal alguém não estaria disposto a ler sobre o abuso? E eu falo isso porque, por exemplo, a Mulher do Inquisidor bombou por causa do abuso. Bombou mesmo, gente. Bombou mesmo. Tá com mais de 30 mil visualizações e mais de
Só no primeiro capítulo acho que tem mais de 2.000 comentários. Eu falei, pô, se eu transformar essa fanfic em livro, talvez eu venda bem. Mas vai dar muito trabalho. A Mulher do Inquisidor transformar em livro todos aqueles personagens em personagens meus vai dar um trabalho desgraçado. É um trabalho assim colossal. Trabalho de revisão, gente. É um trabalho colossal. Só quem é da área sabe como é que é. Então talvez começar um trabalho simples, que não precise tirar nome, trocar circunstância, começar do zero com nomes originais, personagens originais, porém baseados em fatos que infelizmente vêm a acontecer. O que vocês acham, gente? Coloquem seus comentários aqui embaixo. Se alguém já quiser confirmar, o que vocês acham melhor? Vender na Amazon, vender no Hotmart, vender por PDF, vender por tudo isso junto? Enfim, vamos trocar ideias aí, gente. Tudo de bom, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.